Agora deixa eu te explicar sobre 3 modalidades de asfixia. E essa, se eu disser que tende a cair em prova, é batata. Porque é o que eu mais vejo cair em prova quando é tratado de traumatologia forense no edital. Que 3 modalidades são essa? Enforcamento, estrangulamento e esganadura. Essas 3, apesar de terem a mesma modalidade, que é a constrição do pescoço, cada uma tem uma característica que a diferencia da outra. E cada uma também está relacionado a um fator jurídico causador. Vamos começar pelo enforcamento. Já te adiantei que ocorre constrição do pescoço, ok? Então a falta do oxigênio se dá pela constrição do pescoço. Essa constrição é realizada por qualquer instrumento que não sejam as mãos. Pode ser uma corda, pode ser um cadarço, pode ser um cinto, pode ser uma gravata, pode ser um pedaço de roupa, pode ser uma corrente, não sendo as mãos. Primeira característica. Essa constrição através de um desses instrumentos, que não as mãos, repetindo, se dá através de uma constrição do tipo passiva. Isso significa dizer que não é um instrumento que está apertando o pescoço. É o contrário. É o pescoço que aperta um instrumento. Amanda, que loucura é essa que eu não entendi nada? Gente, seguinte. Se você coloca uma corda ao redor... Não vai fazer isso, tá? Só para te explicar. Se você coloca uma corda ao redor do seu pescoço, dá um nó e não fazer nada, você não vai morrer. Você pode pendurar essa corda, mas você tá sentado, tá aqui, não vai acontecer nada. A partir do momento que você soltar o seu corpo, o peso do seu corpo vai fazer essa corda apertá-lo. Exatamente isso. Vou fazer um teste aqui pra vocês que eu gosto de fazer com os meus alunos. Pensa que isso aqui é uma corda. Esquece as mãos, tá? Enforcamento não se dá pelas mãos. Esquece. Faz de conta que isso aqui é uma corda. Tá aqui no meu pescoço. Não soltei meu corpo, tá amarrada. Aí vamos dizer que agora eu solto o meu corpo. Vou continuar falando com vocês. Olha como a minha voz muda. Porque esse pescoço tá exercendo um peso sobre a estrutura da corda. E se eu soltar meu corpo, eu vou vir a óbito. Então, constrição passiva do pescoço, qualquer instrumento que não as mãos. Tem que ser observado as características do sulco desse pescoço, que é a lesão formada por esse instrumento. Vai ser um sulco do tipo ascendente, justamente porque em algum local esse instrumento está sendo suspenso, certo? Então, sulco ascendente. Não vai ter sinais de lutas corporais pelo corpo. O enforcamento é uma modalidade que tem como causa jurídica o suicídio. Acontece de forma rápida. Então a pessoa não consegue lutar pela vida e por isso ela não vai ter lesões de defesa pelo seu corpo. Geralmente não acontece a fratura do osso que a gente tem aqui, ó, nessa região anterior do pescoço. Isso tudo se diferencia do estrangulamento, que tem como causa jurídica o homicídio. O estrangulamento também vai ser ocasionado por qualquer instrumento em volta do pescoço que não as mãos. Ok, Amanda, é igual ao enforcamento. É. Porém, essa constrição, que lá no enforcamento é passiva, aqui é ativa. Significa dizer que é o próprio instrumento que está exercendo força para fazer a constrição nesse pescoço. Eu não preciso soltar o corpo. Basta que alguém comece a puxar, a forçar esse instrumento. Tá vendo por que está relacionado ao homicídio? Porque uma pessoa não consegue fazer nela mesmo isso. Porque uma hora o cérebro vai dar o comando para ela soltar. No estrangulamento, o sulco difere do enforcamento, porque ele não é ascendente, ele é horizontal. Porque não há uma força para cima, mas há uma força aqui para trás, ou aqui para o lado, ou até para frente. Mas é uma força exercida por igual em todos os lados desse instrumento. Então esse sulco fica horizontal. E é comum
a identificação de sinais de luta corporal. Porque como tem causa jurídica o homicídio, essa pessoa vai tender a lutar para sobreviver. Por último, a modalidade de esganadura. A esganadura também é constrição de pescoço. Também é uma constrição ativa, significa dizer que é um instrumento que está apertando o pescoço e não o peso do corpo que está fazendo isso. E qual é o instrumento que pode ser usado o único que é usado na esganadura? As mãos. Tá vendo por que eu disse? Não, enforcamento, estrangulamento não pode ser pelas mãos, é qualquer outro instrumento. Por isso, quando se tem a constrição do pescoço feito pelo uso das mãos, esganadura. Então você não vai ter um sulco formado, certo? Você vai ter as marcas do dedo. Princípios de Edmundo Locard, da criminalística. Todo contato deixa uma marca. Se eu aperto os meus dedos sobre o pescoço de alguém, as marcas vão ficar lá. Geralmente em formas de hematomas. Uma lesão do tipo contusa, que é também estudada na traumatologia. Se você é concurseiro, tem que saber disso. E mais todos os detalhes que vem em torno. Atenção aqui, principalmente para os concurseiros. Existem alguns autores de medicina legal que consideram a esganadura realizada por qualquer outra parte do corpo, não apenas as mãos, mas que obrigatoriamente tem que ser uma parte do corpo. Tipo, a gravata. Tem autores que consideram isso estrangulamento, porque não é as mãos. Mas tem autores que consideram, se for uma parte do corpo, é esganadura. Os pés apertando o pescoço de alguém. Então você tem que ficar muito atento no conteúdo programático do seu edital, quais são os autores que vão ser cobrados. E você vê qual é a linha de pensamento e de defesa daquele autor. Se a esganadura para ele, como para o Genival Veloso de França, é unicamente pelas mãos, ou se, como o crosse, é pela qualquer parte do corpo sendo utilizado, inclusive a gravata, que é o principal exemplo, certo? Geralmente vai ter sinal de luta corporal. Por quê? Porque a esganadura, assim como o estrangulamento, tem como causa jurídica o homicídio. Você não consegue se suicidar apertando o seu pescoço, novamente pelo mesmo motivo, porque uma hora o seu corpo vai dar um comando e você involuntariamente vai parar de apertar seu próprio pescoço.